Salve, salve, amigos do Atos Podcast. Começando de novo aqui, porque a gente começou sem o áudio estar gravando, mas agora é vero. Agora é valendo. Agora é valendo. Sempre que essa convidada vem... Acontece algum percalço. É porque ela é especialíssima, é especial demais, né, Pedro? Exatamente. Bem-vinda, Rebeca Dourado. Vou poupar todas as outras coisas que eu tinha falado. Vamos direto ao ponto, né? Corta pra ela a imagem. Rebeca Dourado hoje aqui conosco. Já gravou com a gente aqui sobre Santa Giana. Se você não assistiu ainda, nós vamos deixar aqui o card ou o link para você assistir um episódio belíssimo, riquíssimo, sobre Santa Giana Beretta Molla. Não conhece essa santa? Aí, tem Pedro? Alguém que não conhece ainda? Alguém que não conhece? Não, é possível. Até 2010 eu não conhecia. Olha aí. Aí eu queria o terceiro filho e minha esposa não queria. Aí eu apelei para quem? Santa Giana. Fiquei sabendo que ela existia, né? Eu disse, não, vou fazer a noveninha aqui. E deu certo. Olha aí. E veio o Gabriel, graças a Deus. Deus queira que lá em casa ninguém nunca faça, então. Sem fazer, já tá como tá, né, Pedro? Rapaz, é só triscar, viu? É só olhar. Tem aquele meme, né, que o cara faz assim com a espada. Exatamente. O casal, o pai de 12 lá fez, né? O casal de 12, o cara só faz assim com o zíper da calça. Pronto. Aí o menino vem, é de gêmeos, ainda mais. Isso é doido. Minha amiga Rebeca Dourado, você já transacionou negócios imobiliários? Já comprou? Já vendeu? Já alugou? Já sim. Nesse momento não é importante você ter um profissional da área, um corretor de imóveis? Com certeza, faz toda a diferença, viu? São eles que dão assim a segurança, né? o guiazinho de qual melhor comprar e como melhor fazer, né? É sem igual. E a segurança jurídica, contratual, perfeito. Né? Saber que você está comprando algo que realmente vai ser seu, né? Porque com acontece certeza. Muitas vezes, você compra, mas não leva. Quando você vai... se você não tirar a matrícula antes, meu amigo. É isso mesmo. Aí o imóvel tá penhorado, tá não sei o que, tá alienado, tudo aí. Bronca, né? Então, por isso, procure a imobiliária Mota da Costa, né? A nossa grande parceira aqui do Atos Podcast. Na pessoa do nosso amigo Rodrigo Costa, advogado, vice-presidente do Cresce, uma pessoa fantástica, com foco na solução para o cliente. Então, se você tem imóveis para alugar, se você busca uma empresa para gerenciar a locação do seu imóvel, aqui é o lugar certo, não é isso, Pedro? Exatamente. Já aprendeu algum menino, alguma cerca, Rebeca? Rapaz, ainda não, Já viu? Já precisou de um cercadinho assim para... às vezes precisa. Desse jeito aí, pequenininho, quando tá começando a andar, que ainda não se segura muito bem, é bom, não, né? Não, mas esse aqui nosso tem até pros grandes. Que conversa é essa, rapaz? A gente tá falando da Belgo Cercas. Belgo Cercas, nosso outro parceiro aqui, nosso patrocinador, mais um que acreditou no nosso projeto, viu? Muito bem. Rebeca. Então, nosso amigo Gleuton Macedo, forte abraço. Né? Ele tem uma empresa, né? Lojas com foco em cerca, soluções em cerca. Então tem cerca até para menino. Olha aí. Pensando bem, eu vou atrás de um desses aí, que eu tenho uns 3 menininhos para aprender lá em casa. De gente grande, é importante, viu? Então, gente, vamos deixar aqui os links, tá bom? Na descrição desses nossos 2 grandes parceiros, né? Pessoas que acreditam no nosso projeto de evangelização. Exatamente. Forte abraço para todos vocês. Pedro, e quem quer também tornar-se um parceiro do Atos, como é que faz? Exatamente. Se você quiser ajudar a instituição de caridade do Minha Casa Minha Vida, aqui, contribua com Atos. E aí você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que está aqui na descrição do vídeo, para que você seja um apoiador desse projeto. Ou então pelo nosso Instagram, chama lá no direct. E ganhe propagandas maravilhosas como essa. E prender crianças, super educativas. Show de bola. Então vamos lá. Rebeca Dourado, prazer mais uma vez, viu, recebê-la aqui. Prazer é todo meu, viu, Neto? Muito bom. Já é uma amiga do Atos, né? Toda semana ela tá aqui, Toda né? semana. Literalmente. Já é íntima, já. É isso aí. Muito bom estar aqui com vocês, né? Falar desse assunto tão importante. Que eu me sinto tão familiarizada para estar aqui conversando, né, nesse bate-papo gostoso dessa tarde aqui com vocês, que é sobre os métodos naturais. Métodos naturais. É isso aí. Rebeca, apesar assim
hoje está mais difundido, né? Até Com mesmo certeza. pela internet. A internet ajudou em todo tipo de conhecimento a ser difundido. Ainda existem muitas mulheres, né, que ainda não têm acesso. Ou não aprofundou, ou por um certo preconceito. Não existe ainda preconceito? Total. Principalmente porque, assim, existem muitas comparações entre os métodos naturais. Enfim, muitos acham que só se trata de tabelinha, que também é um método natural, mas é um método natural muito menos efetivo, vamos botar assim, no controle de natalidade e tudo mais, para você planejar a sua família. E existem outros muito mais modernos, né? Muito mais eficazes no controle de natalidade, que realmente nos ajudam, né? Nós, casais, que queremos realmente planejar nossa família, nos ajudam nesse processo. E que não se trata realmente de tabelinha. São mais tops. Bem mais Pronto. que isso, né? Muito mais. Lembrando que a doutora Rebeca é médica, ginecologista, obstetra também. O famoso, a siglazinha GO, né? GO, exato. Fez o dever de casa, fez o dever de casa. Estoqueei o Instagram dela. GO, né? Então, ela e tem uma especialização, é isso, Rebeca? É uma residência médica. Né? Quando a gente termina a faculdade, a gente pode fazer várias especializações. E uma delas é a residência em ginecologia e obstetrícia. Não, eu digo sobre os métodos naturais. Não, deixa eu dizer. Pronto, diga. Neto, Diga tudo, conte tudo. Vou falar uma coisa para vocês. E se eu disser para vocês que na faculdade eu não aprendi nada disso? Nada. Nada na grade. Absolutamente nada. Só para vocês terem noção, a única coisa que a gente tem assim o contato é muito breve sobre o método Billings, que é o método natural mais conhecido depois da tabelinha. E assim, o que eles dizem, existe também o método do muco. Eles não falam nem método Billings, eles falam assim, existe também um método do muco e ele não é efetivo para evitar uma gravidez. Ou seja, já fala... Já fora. Vai descartando total. Não cita estudo, não fala nada. Agora bote ali anticoncepcional hormonal. Meu irmão, é um deus, assim. Na faculdade é um endeusamento fora do normal. Na residência médica, então, nem se fala, porque além de você escutar, né, o tempo todo falarem, ainda tem os propagandistas das indústrias farmacêuticas que vêm nos visitar e falam as maravilhas dos métodos artificiais. Então, realmente, assim, se você me perguntar se eu aprendi sobre isso na faculdade e na residência médica, não foi lá. Não foi lá. Primeiro, foi um conhecimento que eu tive que botar primeiro em prática na minha vida como mulher, né? A primeira coisa importante de dizer é isso. Eu nasci num berço onde eu vi isso ser praticado pela minha família, pelos meus pais. E depois, como casada, eu tive que realmente começar, de fato, a botar em prática de fato, né? E de direito, vamos botar assim. E tem até uma história interessante sobre isso, né? Porque muita gente acha que eu me casei já fazendo o método Billings, e na verdade não. O que acontece? Vou contar para vocês. Eu venho de uma família de 6 filhos. Eu sou a mais velha de 6. E meus pais sempre sonharam com uma família numerosa. Eles achavam que 4 era um número bom para começar. Né? Só para dar o pontapé inicial. Só para dar o pontapé inicial, galera. Então, assim, meu pai fala isso aí de uma maneira assim, bem, você conversar com ele, você vai ver como é que é. Ele fala assim, não, legal. Eu e tua mãe achávamos que 4 estava bom, que Deus ia ficar satisfeito. E aí veio o 5º. Só um instantinho, qual a idade dos seus pais? Meu pai hoje tem 64 anos, minha mãe tem 61. 64 e 61. Isso. Jovens? Jovens, super jovens. Meu pai é garotão. Eu digo mesmo, ele não parece ter a idade que ele tem, não. Ele diz que os segredos são os filhos, viu? Porque, assim, na geração deles já existia a cultura e foi onde ali começou a declinar, né, a natalidade. Exato. Então, mais ou menos a idade deles já era 4 no máximo. Posso te dizer... Eu era um ET. Não tinha ninguém na minha escola que tivesse 5 irmãos. Não existia. E eu estudei em escola grande aqui em Fortaleza. Não existia. Todo mundo olhava. A pergunta mais assim que me falavam era: tua mãe e teu pai não tem televisão em casa, não? Era assim. A clássica. Eu escutei isso muitas vezes. A resposta do Pedro é literal. Não, né? Não. Tem a TV lá de casa queimou. Queimou. Tem TV lá.
A pessoa pergunta agora, fizeram essa pergunta essa Rapaz, semana. acertou, cara. Fizeram essa pergunta essa semana. Aí eu falei, não. Aí a pessoa toda errada. Não, mas não tem mesmo, não. Eu tô brincando, não tem mesmo, não. Não me acrescenta em nada, né, Pedro? É tipo isso. Graças a Deus. Mas foi um negócio que sempre meu pai, engraçado, né? Falar sobre isso, porque meu pai sempre lutou, minha mãe sempre lutaram, os dois, contra isso, contra essa cultura da TV em casa. Então tinha assim, mais pro quê? Para os meninos jogarem os videogames deles aos fins de semana, mas não tinha aquela coisa de a gente sentar ao redor da televisão para assistir Aquela coisa da o família noticiário, brasileira, a família brasileira, a novela. Cultuar a TV, né? Nunca, não, de jeito nenhum. Nossas reuniões eram aqui como nós estamos hoje, em uma mesa, né? Ou em uma mesa ou ao redor do sofá. Então eu cresci muito nesse ambiente. Mas, apesar de meus pais terem tido essa vivência, eu tive uma experiência um pouco traumática com a minha mãe na última gestação dela. Minha mãe teve uma complicação grave na última gestação, não relacionada tanto à gestação, mas ela teve uma pneumonia bem severa no final da gravidez da Sara, que é a minha última irmã, né? E eu fiquei muito traumatizada com aquilo ali, sabe? Assim, eu já tinha 16 anos, então não era uma menininha que não entendia nada da vida. Eu já entendia, então, assim, ver a possibilidade de perder a minha mãe, de todo esse contexto, então aquilo ali me traumatizou. Então, quando eu casei, eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu disse, não, eu não quero usar nenhum método hormonal. Mas, eu disse, não, então vamos para a camisinha, que ela é menos, né, menos danosa na minha cabeça. Coitada de mim, meu Deus do céu. E aí foi num momento de uma confissão com um padre, que foi meu confessor durante muitos anos, meu conselheiro espiritual. Hoje o padre Ligório mora em Macapá, morro de saudade dele. E foi nesse momento que a gente, num aconselhamento espiritual, ele conversando comigo, e eu tinha confessado, e depois a gente ficou conversando. E aí, nessa conversa, do nada, ele olhou para mim e disse assim, filha, e o que vocês fazem, você e o Denis, para não terem filhos? Aí eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando que ele está falando isso, que ele está perguntando. Não tinha nenhum filho no momento? Não. O Gabriel, eu estava na residência, o Gabriel eu engravidei no último ano da residência. E aí eu disse, Padre Ligório, a gente usa camisinha. Aí ele olhou para mim e disse assim, filha, você sabe que não é permitido pela igreja, nananana. E eu disse, Aí eu comecei a ficar, né? Meu coração começou a ficar palpitante. Eu digo, meu Deus, Jesus está falando isso comigo mesmo, porque a figura de um padre, num momento como esses, é a própria figura de Jesus Cristo falando com você. Você não pode negar isso, né? Em nenhum momento. Você pode encontrar um padre no meio da rua e ele te falar uma coisa. Mas ele, no momento de uma confissão, já não é mais ele quem fala, e sim o Cristo que habita nele. E eu sempre tive muito essa consciência. E aí ele olhou para mim e disse assim, você já ouviu falar do método Billings? Aí eu comecei a rir. Aí eu disse, padre, eu cresci vendo minha mãe fazer o método Billings. E aí ele olhou e disse, pois então vamos fazer o seguinte. E aí eu fui contar para ele toda essa questão que envolvia na minha cabeça, né? E aí ele olhou para mim e disse, vamos fazer o seguinte, a gente estuda juntos. Ele era enfermeiro, ele é enfermeiro. Que legal, viu? Né? Ele é um padre camiliano, então ele tem realmente esse chamado ao cuidado da saúde, né? Então ele é enfermeiro. Muitas vezes durante a faculdade dele eu fui para o seminário estudar com ele, ensinar ele algumas coisas, principalmente no módulo da GO que ele estava passando. E aí ele olhou para mim e disse assim, a gente estuda juntos. Eu disse, tá certo. Pois então vamos encarar. Mas eu preciso primeiro conversar com o Denis. Aí depois conversa e me deu uma resposta. E aí eu cheguei em casa, e eu disse, amor, tu não sabe o que aconteceu. E aí quando eu falei, ele olhou pra mim e ele disse, é isso aí, bora encarar. Bora encarar, é isso mesmo. Vamos lá, já que a gente tá numa situação um pouco, vamos botar assim, né? Ele olhou pra mim e disse assim, a gente tá numa situação cômoda, amor. Vir um filho nesse momento não vai ser algo ruim de jeito nenhum para a nossa vida. Então, se é o momento de a gente aprender, então que a gente aprenda agora. Faça a coisa direitinho para a gente aprender. E assim foi. A gente teve um curso, eu me lembro, a providência de Deus, né? Eu conversei no fim de semana com o Padre Ligório, no fim de semana seguinte teve um curso promovido pela comunidade Shalom. E aí o Plafan daqui promoveu esse curso junto com o Planabon, que é o pessoal da comunidade Face de Cristo, né? Eles são
muito parceiros no trabalham ensino do método conjuntamente, né? Billings. E aí foi um curso muito bacana. E nesse curso eu fiz com o Denis, nós dois aprendemos sobre o método e começamos Embora a colocar em prática. Embora você tenha sido criada ouvindo falar, sua mãe explicava para você, Sim. fazer esse curso veio te trazer novos conhecimentos, Total, testemunho Neto. de casais que faziam. Sim, e não somente isso. O método Billings, as pessoas têm que entender que ele não é feito só com um contatozinho ali que você tem bem superficial. De jeito nenhum. É preciso realmente um ensino apropriado, é preciso realmente que o casal aprenda as regras do método, como que ele funciona, quando ter relações, posse quando do não, método. tomar posse, estudar sobre. A gente não estuda para tanta coisa na vida, para isso também é preciso que um casal estude. Uma certa E dedicação. a gente se Importante seja dedicou. o casal, né? Sim, demais. Meu Deus, faz toda a diferença. Eu digo mesmo, ó, meu marido, eu chamo ele de marido mob. Ele olha pra mim quando a gente vai dormir, aí o gráfico fica do lado dele, na cabeceira da cama dele, certo? Controlezinho, Né? né? O controle, ele não é besta. Opa, peraí, deixa eu ver aqui se hoje dá. Né? Ele não quer ser enganado, não. Mas você citou aí dois personagens que precisam ser protagonistas e não coadjuvantes, né? Pelo menos um tem que ser totalmente protagonista, Sim. que é o marido, né? Total. E o outro personagem, na figura do padre, que foi um diretor espiritual para você, Uhum. que foi uma pessoa, poderia ter sido uma amiga, mas, como você falou, o fato de ter sido um sacerdote fez uma diferença, né? Muito. Porque realmente é a ótica pra mim, a maneira como eu vi aquela situação foi outra, E né? a pedagogia que ele teve, né? Total. E aí é engraçado, coisas assim, a gente conhece os nossos pais, mas a gente não sabe coisas da intimidade dos nossos pais. E aí o que eu tinha na minha E vale lembrar cabeça? que isso é Meu certo, pai né? e minha mãe, Sim, claro, sim. né? Só pra deixar Né, claro que gente, ninguém por quer... favor, né? Absolutamente, absolutamente. Hoje eu sou mãe, por favor, né? Com certeza. Poupe Mas- nos detalhes, né? Poupe-me. Mas assim, o que eu tinha na minha cabeça? Apesar de ver minha mãe fazendo o método, né, eu achava que não, o método não funciona, que minha mãe teve 6 filhos. Né? Minha cabeça era assim. E mal eu sabia os bastidores por trás de cada gravidez. Tipo assim, o João Paulo, que foi o 5º, gente, minha mãe foi super mal intencionada daqui para Salvador para encontrar com meu pai num congresso. Ela no período fértil, sabendo que estava no período Mal fértil. intencionado é ótimo. Mal intencionadíssima. Porque eles tinham passado 2 meses longe um do outro. Eita, saudade Meu pai, danada. a saudade danada. Hoje ela conta isso, né? Hoje ela conta assim e se diverte com isso. Chega numa E ela idade olhou que pra você- mim, ela olhou pra mim e disse assim, minha filha, por isso que o João Paulo é o mais diferente lá de casa. Porque o João Paulo todos nós somos assim, longilíneos, magrinhos. O João Paulo é forte, Uma tora. parrudão. Pense no moreno bonito, moreno alto, bonito e sensual. Foi feito em Salvador, com gosto de gás, a saudade Aí do meu ano. pai diz isso. Meu pai fica fazendo horas. Olha, o João Paulo é o diferente porque ele tem o sangue dos baianos, né? É meu rei. É, meu rei. Então, assim, tem muitas histórias por trás. A minha irmã, da mesma forma, a sexta. Né? Como meu pai se alegrou quando soube que era uma menina. Porque, se vocês não sabem, eu sou a mais velha, mas eu sou a mulher. Tiveram 4 homens no meio. Caraca. E a Nasceu em Sara, sequência. em sequência. Coitada da Sara. E né, a mano? Sara? Sofre desde a Bíblia, mas não tem um dia de paz. E assim, a Sara foi muito sonhada. Imagina. Eu me lembro que antes de meu pai descobrir que a Sara iria vir, ele olhou pra mim uma vez, porque a Sara era sonhada desde o quarto, desde o Levi. Quando o Levi não sabia que era o Levi, a gente já imaginava que seria a Vai vir a Sara. Sara agora. A Sara. Vai vir O Levi teve boneca. A mamãe comprou boneca sem saber, porque o ultrassonografista achou que tivesse visto uma genitália de uma menina. E aí minha mãe viajou e comprou mamadeira rosa, Já fez o boneca, enxoval. Quando voltou, tá lá o meninão, né, no ultrassom. Então, assim, a Sara era muito sonhada. E meu pai chegou pra mim uma vez e disse assim, filha, eu quero lhe pedir uma coisa. Como eu não consegui ter a Sara, eu gostaria que o nome da minha primeira neta fosse Sara. E aí, isso daí, menos de um ano antes de a gente descobrir que a Sara viria.
Então, assim, o que eu digo para vocês? Funcionou demais com os meus pais. Porque eles sonharam ardentemente com cada um dos filhos. E esse testemunho eu trago também para o meu relacionamento, para o meu casamento. Eu sonhei ardentemente com cada um dos meus filhos. Né? Então, assim, o método natural, o método Billings, que é um método natural muito bom, muito efetivo, né? Ele, de verdade, nos proporciona essas experiências que são inexplicáveis mesmo. Tem uma coisa que o método natural proporciona que parece, assim, banal, mas para o casal, ele não é banal de fato, assim, né? É um momento muito marcante. Que é você saber o dia da concepção dos seus filhos. É legal demais, viu? Entendeu? Que você se diverte, você dá risada, mas pra você é um momento marcante que desde o dia você já fica ansioso. Você já fica, não é, e agora? E não sei o quê, atrasou, vixe. Aí já fica todo mundo na expectativa, mas isso é muito bom pro casal, pra intimidade do casal. Total, Pedro. Do Gabriel eu sei. Olha aí. Porque eu estudei o ciclo da Cris, ela não queria, né? Aí eu, peraí. Vou dar o golpe. Peraí, vamos fora 1, vai o 0, desce aqui, tá. Opa, pá! Aí eu ia fazendo a novena de Santa Giana, né? E estudando o ciclo dela, né? Foi no dia de Nossa Senhora das Graças. Olha isso. 27 de novembro. Olha isso. É muito legal, gente. É muito legal. Aí ele foi legal. batizado na Capela de Nossa Senhora das Graças e a gente fez a consagração lá. Tinha que ser. Que legal, viu, Neto? Que legal. E isso é uma coisa que somente natural proporciona. Somente. E olha assim. que graça. Você saber que foi no dia de Nossa Senhora das Graças. Quando for batizar seu filho, você tem a oportunidade de levar numa capela de Nossa Senhora das Graças. Sim. Isso é coisa que somente natural proporciona. E é de uma grandeza, assim, porque é literalmente você tocando a cocriação com Deus. Exato. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto, né? Porque essa é a essência do que o ato sexual deve dar para todo casal, né? É você se sentir uma parte desse projeto criador do Senhor. É de você não se excluir disso. Né? Um método artificial, ele nunca vai conseguir te dar isso numa plenitude. Por mais que você olhe e diz, o fulaninho foi planejado, eu suspendi o anticoncepcional, eu tirei o DIU, enfim, e aconteceu. Mas você não se sente parte desse processo. Porque quantos outros você negou a Deus antes disso? E você será cobrado. E você será cobrado. E que Deus tenha misericórdia de cada um, né, de nós, e de cada um que, enfim, nega até hoje isso, né? Então, realmente o método natural ele nos dá essa dimensão maior, né, da natureza unitiva e da natureza procriativa que um ato sexual tem que ter e que é tão belo e tão pregado pela nossa igreja, né? E aí, assim, o que eu queria falar sobre isso também é porque a gente pode até falar de várias e várias vivências que a gente pode ter aqui como pessoas e como pessoas que fazem e vivem o método natural dentro do seu casamento. Mas eu sentia que uma parte faltava. Porque, afinal, eu sou médica. Eu estava terminando residência de ginecologia e obstetrícia. E eu disse, poxa, por que não falam disso na faculdade? Por que não tem? Escondendo ouro. Por que escondem isso? E aí, foi aí que eu comecei a estudar sobre. Porque, gente, é o seguinte, se você quer difundir algo, você tem, e algo que não é o convencional para muitas pessoas, se prepare. Porque vem chumbo grosso por aí. As pessoas vão te atacar de muitas formas. Eu era motivo de chacota quando eu olhava... As minhas colegas mesmo de residência, que são pessoas que eu amo de paixão, mas falavam assim, brincando comigo e dizendo, olha, não, a Rebeca faz tabelinha. Não, a Rebeca faz um método aí que é uma tabelinha. E aí eu olhava aquilo ali e me incomodava. Eu calava no meu coração, mas eu dizia, poxa, eu vou estudar sobre isso e eu vou começar a rebater. E foi isso que eu fiz. Quando eu terminei a residência, comecei a atuar, começaram a me aparecer pacientes que faziam o método Billings, porque eu tenho uma ligação muito forte com as duas coordenadoras dos centros aqui difusores desse método, que são a Lucinha e a Ângela. E elas começaram a me pegar por isso, né? Me dar essa responsabilidade. Sim. E santa responsabilidade. Porque começaram a aparecer essas pacientes para mim. Eu disse, poxa, eu vou estudar sobre isso. E foi aí que eu vi que, de fato, é um método que
Tem muitos estudos científicos sobre, né? É um método difundido no mundo todo, que existem vários centros de fertilidade por aí no mundo todo que ensinam o método, né? E que, poxa, funciona com muitos casais. Funciona independente de a mulher ter um ciclo regular ou um ciclo irregular. Se ela está amamentando, se ela não está amamentando, se ela está na perimenopausa. Funciona se a mulher tem alguma doença, por exemplo, uma SOP, um síndrome dos ovários policísticos, uma endometriose. É um método que funciona porque ele não se baseia num cálculo como a tabelinha. Funciona para quem é rico, para quem é pobre. Para quem é analfabeto. Sabia que funciona para quem é cego? Existem, por exemplo, comunidades de cegas. Isso foi apresentado num congresso do Método Billings há alguns anos atrás. E uma mulher, uma instrutora, foi ao congresso para mostrar a experiência dela com mulheres cegas. Olha aí. Por quê? Porque é um método que ele não se baseia no que se vê. Ele é um método que se baseia no que se sente. Lá, a sensação vulvar. Então, se eu sou cega, meus outros sentidos são muito mais aguçados. Ela consegue perceber a sensação vulvar que muitas vezes uma mulher que tem uma vista plena, uma visão perfeita, não consegue de cara. Eu digo, a coisa mais difícil hoje no meu processo de instrução no consultório é explicar para a mulher e fazer ela se atentar para a sensação vulvar. Porque ela está muito ligada no que ela vê. Ela só quer saber do que ela vê. Ela não quer pensar na sensação. E uma cega consegue perceber isso melhor. Sim. Então, assim, é um método de verdade para todo tipo de mulher. Não é um método só para católicos. Vamos botar, assim, um ponto final nessa história. Ai, não. Quebrar esse tabu, esse tabu, assim, não é um método só para católico. É um método para quem quer conhecer o dom mais precioso que Deus te deu, que foi a sua fertilidade. A fertilidade, ela é uma vertente da nossa essência feminina. A fertilidade, assim como a maternidade, assim como a elegância e tantos outros traços que nos definem como mulher, precisam ser resgatados. E isso qualquer mulher pode ter. Não é só uma católica. Qualquer um. E também vale lembrar, a doutora Rebeca está lançando um canal no YouTube, certo? Que ela vai responder tudo isso aqui com muito mais profundidade e com muito mais embasamento, trazendo estudos, trazendo uma série de informações. O link do canal vai estar aqui na descrição, certo? Porque a gente já vai ter resolvido esse negócio do canal do YouTube. Sim, então hoje a gente resolve. Hoje vai estar aqui. Uma produção de quem? Uma produção de Sanctus Consultoria Digital, certo? Sanctus Consultoria Digital. Sou cliente e recomendo, viu? Pense numa galera massa, meu irmão. É uma empresa do grupo Atos. Muito bem. Rebeca, a gente sabe que nas últimas décadas a onda toda de materialismo, hedonismo, né? A questão do feminismo, essa onda... Tudo que tem os ismos todos, né? Essa tão falada liberdade sexual, né? Da mulher, o empoderamento feminino, até o absurdo que a gente chegou alguns anos atrás daquela campanha Meu Corpo, Minhas Regras. Que ainda rola aí até hoje, né? Ainda rola até hoje, né? Pessoas, artistas, né? Encampando esse tipo de coisa. A gente sabe que tudo isso vai permeando, vai formando gerações, né? Gerações. Ideologizadas, Exatamente. Né? E cegas para a verdade Exatamente. Mesmo. É impressionante. Então, é um processo de desconstrução, não é isso? Desconstrução dessa linha ideológica e construção daquilo que lá atrás foi perdido, né? Neto, tem um seriado que eu acho... Com certeza vocês também assistem e vocês devem gostar muito, mas o que eu acho fantástico daquele seriado The Chosen é aquela abertura. Porque eu me enxergo muito como um peixinho e eu tenho certeza que vocês também, né? Então a abertura começa com... a abertura é todos aqueles peixes andando em círculos, todos numa mesma direção. E de repente, um ou outro peixe começa a ficar azulzinho e virar a direção e nadar contra a maré. Contra a maré. Eu não conheço, isso. não assisti, não. Pois, por favor, assista. E, assim, é uma abertura que eu faço sempre questão de assistir. Todo episódio, eu faço questão de assistir aquela abertura.
porque eu me vejo como o peixinho menor ali. Às vezes ele pesca um peixão maior, às vezes é um peixinho menor, e eu digo, ó, eu sou esse peixinho pequenininho aí, mas eu sou. Eu tô nadando contra a maré. É difícil nadar contra a maré, com certeza. Muitas vezes você se vê um pouco ilhado, vamos botar assim. Você tem que porque... fazer mais força que os outros. Isso. Às vezes dá uma cãibra. Às Chesterton, vezes. no livro O Homem é Eterno, ele fala uma coisa que eu acho belíssima, que ele fala, até um defunto consegue ir a favor da correnteza. E contra a correnteza é sinônimo de vitalidade, de estar vivo. É uma obrigação para quem está vivo. É isso mesmo. É isso aí. Mas é isso. E, assim, esse trabalho de difundir os métodos naturais, principalmente o método Billings, de trazer esse resgate da feminilidade, da fertilidade para a mulher, e contra o que toda a cultura da morte hoje prega, que é, ai, meu corpo, minhas regras, seja livre, você pode ter quantos parceiros você quiser, você não precisa se preocupar em engravidar ou não, você pode usar todos os métodos que você quiser, você pode abortar, inclusive, caso você engravide sem desejar. Então, assim, você ir contra tudo isso, gente, é cansativo, fato, é. Muitas vezes você fica ali um pouco exausto, mas, em compensação, Deus te dá muitas alegrias. Porque ele vai te mostrando e te reafirmando ao longo da tua caminhada que, poxa, tu estás no caminho certo. É desse jeito que tu tens que seguir. Vai lá, continua. Eu estou aqui, eu estou caminhando junto contigo. Né? Então, é realmente isso. Né? É você se imaginar como esse peixinho que está ali em busca de mares, de águas mais profundas, nadando contra a maré, mas procurando de fato a verdade, seguindo ele que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então... Mas a nossa missão hoje em dia é ser um pouco de João Batista, né? A voz que clama no deserto, sem cansar e enfrentar esses desertos da vida. Mas como é uma alegria, motivo de alegria, né, Pedro? A gente ter uma pessoa como a Rebeca, né? Encampando e levantando essa bandeira e difundindo esse conhecimento. Exatamente. Isso faz um bem enorme e é importante que pessoas como você, Rebeca, sejam colocadas lá em cima para que do alto sua voz possa ecoar. Né? E o Atos vai estar sempre de portas abertas aqui para a gente propagar esse conhecimento. Agora, como é a prática clínica no seu consultório? Agora, só bem rapidinho, falando sobre isso aí. Seguinte, ó, tem muita gente católica tentando produzir conteúdo bacana, isso é importante falar. Graças a Deus está aparecendo cada vez mais pessoas. Mas eu volto a dizer uma coisa que eu falo sempre lá no meu Instagram. Os católicos precisam mudar, tá certo? Mudar em que sentido? Vocês têm que começar a apoiar os católicos que fazem as coisas, poxa. Exatamente. Não adianta trazer a Rebeca aqui, trazer a Juliana Salmito, trazer o Carmadelli, trazer 1 milhão de pessoas, se as pessoas não forem lá apoiar o trabalho deles, entendeu? E aí eu bato muito nessa tecla lá, porque é exatamente isso. Os católicos têm mania de querer a melhor música para rezar, mas não quer apoiar nenhum artista. Ele não quer comprar um CD do cara para ajudar. A gente quer as melhores missas, mas a gente não dá R$1 no ofertório. A gente quer a doutora Rebeca Dourado, mas a gente não vai lá no Instagram, acompanha o trabalho dela, comenta, compartilha, não faz nada. Mas a gente quer estar lá, quietinho, olhando e observando. E o mundo não funciona assim. O mundo funciona com ação, certo? Por que os evangélicos têm tanta força? Porque eles se ajudam. Eles se mexem, eles fazem acontecer lá eles os priorizam quem é da comunidade deles, quem é da igreja. Tem evangélico que só vai para profissional que é evangélico. Exatamente. E aí os católicos têm que se mexer, poxa. Tem que apoiar, tem que mandar mensagem, tem que perturbar, tem que estar lá no Instagram, tem que acompanhar no YouTube, tem que mandar, tem que fazer. Porque senão não funciona. Votar em políticos que são da igreja, que estão comprometidos com a causa, né? E assim, falando dos irmãos evangélicos, né? Graças a Deus também é um público que tem procurado mais conhecer sobre os métodos naturais, tem procurado mais viver a realidade de uma família numerosa. Né? A gente vê que está tendo uma mudança de mentalidade também dentro dos evangélicos. Você né? recebe muito no Eu consultório? recebo muitos evangélicos no consultório, pessoas que, Ave Maria, tem assim, é um pensamento muito parecido, é uma vontade de se ajudar também. E eu digo, como eu digo, vai tendo uma mudança de realidades ao nosso redor, o pouco que você vai, seu trabalho de formiguinha vai começando a mudar, não somente
católicos, mas também pessoas de outras religiões, às vezes de outras religiões mesmo, e que estão ali. Olha, só para você ter ideia, eu fui chamada recentemente, ainda estou esperando a confirmação do dia, mas para dar uma palestra sobre os métodos naturais numa sinagoga aqui em Fortaleza. Uma sinagoga. Uma sinagoga. Então, assim, para falar para meninas judias, né? Então, assim, como eu me senti lisonjeada com Alô, um convite paróquias desses. de Fortaleza. SCC. Amari, olha aqui. Mas eu já vou, Convidem viu? doutora Rebeca Dourado. Eu já vou. Já tá indo, né? Olha, a galera do Novo Caminho me Novo chamou. Caminho, que bom. A galera Comunidade do Shalom. Lumen, Comunidade Da Shalom, da obra da Opus. Quem mais? Face de Cristo, meu Deus do céu, não Mas posso sem deixar falar de nas citar. novas comunidades, nesses movimentos que estão Sim. enraizados nas paróquias, que aí é que precisa mais. De paróquia, eu sou cativa do curso de noivos da Paróquia do Carmo. Que é o melhor curso de noivos da cidade. Mas Perfeito. a paróquia do Carmo é gerenciada pela comunidade Shalom. É. É isso que eu digo. Então a gente precisa levar para as paróquias. Não é não, Pedro? Vou me abster para o episódio continuar no ar. Pedro tá se segurando. Mas olha, eu fui chamada assim para uma formação da paróquia que eu frequento da minha residência. Então, a paróquia da Lagoa Redonda, São José da Lagoa Redonda. Fui chamada recentemente, quando eu estava com a Esté bem novinha, minha última filha, e aí fui chamada lá. Então, foi, assim, experiência bom. maravilhosa. Rebeca, agora sim, você já é muito conhecida por ser uma médica que é focada nos métodos naturais. Mas ainda chega ao seu consultório mulheres que não conhecem Total. e chegam lá para fazer a prevenção normal, para fazer, né? Sim. Tal e tal e tal. E aí, como é que você faz essa abordagem? Como é o seu trabalho para apresentar, para explicar? Eu peço a inspiração do Espírito Santo, viu, Neto? Porque nem sempre é fácil. Imagino. Nem sempre a gente consegue, assim... Por exemplo, uma mulher que usa um DIU. Vou contar aqui um exemplo de uma paciente minha. Gente, não foi na primeira vez que eu consegui convencê-la, vamos botar assim, porque eu não convenço ninguém, ninguém convence ninguém. Na verdade, é o Deus que habita em cada um de nós que é capaz de convencer o outro, né? E aí eu fui ali, olha, o DIU, como é que você se sente? Eu nunca digo nada relacionado àquele método se ela não dá abertura a isso. Ponto. Isso é a primeira coisa importante a se explicar aqui. Segundo, quando ela pergunta, porque ela vem para mim por conta de alguma inquietação, mas ela não tem ainda a decisão tomada. Então ela chega, doutora, o que a senhora acha do DIU? Então quando ela pergunta, aí eu vou explicando. Né? Esperando às né? vezes. Às vezes eu pergunto o quê? Como você se sente em relação ao método que você faz uso? Eu estou muito bem, eu me sinto muito bem, mas meu marido disse que se eu trocasse, se eu tirasse... Então, aí quando ela já bota assim, eu não entro mais. E fico calando ali no meu coração e pedindo por aquela mulher. Mas acontece de uma ou outra, né? Já tiveram grandes processos de conversão dentro do consultório. Realmente, assim, é uma via que... Senhor, como é uma via mesmo santa, sabe essa? Porque eu encaro muito o local do meu consultório como um confessionário. Então, é engraçado. Às vezes, vem mães da escola do meu filho, dos meus filhos. E aí, a primeira coisa, quando elas sentam, eu olho e digo, olha, dona fulana, lá na escola, nós somos mães. Aqui, eu sou sua médica. Então, aqui, o que é dito aqui não sai daqui. Essa especialidade já é uma especialidade que puxa muito para a intimidade, né? Sim, demais. É uma questão muito de foro íntimo, né? E aí acaba por ser revelado ali situações realmente muito íntimas, até do casal, da família, né? Às vezes coisas, Neto, que nem para um esposo ela tem coragem de contar. Exatamente. Então, é uma relação de muita confiança. Muita. E é preciso que elas sintam essa confiança em mim. Então, jamais eu vou ser aquela figura que vou julgar, que vou dizer que está errado, que não pode. Não, a minha figura vai ser uma figura de acolher, como Jesus explicou, né? Sempre acolher. E caso dê uma abertura para a graça entrar, aí sim eu vou lá e mostro a verdade. Agora, nunca vou chegar de cara assim para uma pessoa. Então, às vezes, não é só uma consulta que faz a mulher mudar. Exato. Às vezes são 2, 3, 5 consultas quando ela chega. Às vezes ela já chega, entra no consultório e já diz assim,
doutora, eu tô quase decidida a tirar esse DIU, viu? Aí eu digo, não se preocupe. Quando você decidir, basta você ligar para a minha secretária. Ligue, porque seu nome já está lá. Assim que você ligar, ela já vai saber que é um caráter de urgência. Fale comigo pelo Instagram, só para me lembrar, dizer, olha, doutora, tô decidida. Vamos marcar. Fale comigo, porque é um caráter de urgência. E caráter de urgência, a gente tem que realmente dar uma prioridade maior. E assim, várias tomaram essa decisão. A pessoa, se você fosse receber, olha, vamos tirar logo, senão você vai arder no fogo do inferno. Assim como Aí o afasta a contrário pessoa, também. né? Assim como tantas mulheres chegam no consultório, aí o G olha para ela e diz assim, olha, você não pode mais engravidar, seu útero está fino, assim, você não engravide mais, nunca mais na vida, sabe? Não diz nem assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um espaço a mais entre uma gestação e outra, para a próxima gestação teu útero já está regenerado, não. A pessoa já olha e diz, teu útero está fino, você vai morrer na próxima gravidez. Sua única solução é um DIU. O que ela vai fazer, gente? Ela com um bebê recém-nascido ali, com medo de deixar uma criança órfã? É claro que ela vai colocar. Agora, se é assim, eu também não posso ir com a mesma abordagem. Não dá. Primeiro, porque eu não sou assim. E segundo, porque não deve ser assim. A gente tem que olhar com misericórdia para cada um. Né? É uma coisa que eu peço todo santo dia, quando eu entro no meu consultório. Me ajuda, Senhor, a dizer as palavras certas para cada um que entrar ali. E para que eu possa olhar com misericórdia para cada história que chega até mim, para cada alma que vem até mim. Porque um médico católico, ele se diferencia nisso. Ele não está ali diante de um corpo, diante de uma pessoa humana. Não. Ele tem que pensar que ele está ali diante de uma alma que precisa ser salva. Essa é a grande essência que todo médico católico tem que ter, né? Rebeca, Como dizia Santa Diana, né? Santa Giana, foi com ela que eu aprendi isso. sem o temor a Deus, é possível aderir a esse projeto de eleger o método natural, né? de aceitar os filhos que vierem? Você acha que é possível? Vou dizer uma coisa para você, Neto. É o dom do Espírito Santo que a gente mais deve clamar. É o temor de Deus mesmo. Para tudo na vida, na verdade, né? Porque muitas pessoas confundem o temor de Deus com o medo de Deus castigar. Não é isso. O temor de Deus, na verdade, é o medo de você, filho de Deus, ferir profundamente a alma e o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. É isso, é você ferir o seu pai, aquele que mais te ama nesse mundo. É essa a essência do temor de Deus. E junto disso, você contemplar toda a criação, respeitar toda a natureza, né, criação divina. Sim. E entender que você não é dono de si, né, que você está ali, né, para cumprir aquele projeto, né, que Deus nos confiou. Exato. Então, essa percepção vai fazer toda a diferença. Total, né? Total. Mas eu digo, antes de tudo, que existem também algumas virtudes que são muito trabalhadas quando um casal decide iniciar um método natural. Principalmente, por que eu falo iniciar? Porque depois que a coisa deslancha, que você se torna uma pessoa autônoma no que faz, né, que o casal tem segurança, por exemplo, de chegar como eu estou, há quase 10 anos, fazendo um método natural, há mais de 8 meses amamentando e feliz. Né? Ainda não vi meu ciclo voltar, estou bem e eu e meu esposo estamos muito tranquilos em relação ao que nós estamos fazendo e aplicando na nossa vida conjugal. Mas até chegar a esse nível, a gente passa por inseguranças e Deus entende tudo isso. Então, existem algumas virtudes que precisam ser trabalhadas. Algumas muito importantes. Primeira delas, coragem. Eu acho que é a primeira, né? A gente precisa ser corajoso. Corajoso para sair de uma situação cômoda, de usar ali de um DIU, que você nem lembra que ele está ali, mas vive todos os efeitos colaterais dele ali no seu corpo. E de usar anticoncepcional e tudo mais para uma situação que vai te exigir muito. Mas essa coragem, ela vem muito da fé, né? Da fé, Alicerçada total. na fé, né? Alicerçada na fé. Mas a coragem, Sim. a fortaleza, é preciso ser forte. É preciso ser forte. É preciso ser temperante.
Ai, como a gente trabalha a temperança quando a gente Pra faz conter, e né? pratica um método natural, porque entenda, gente, uma primícia para um casal que faz um método natural e que quer espaçar uma gestação é não ter relações no período fértil. Então, se você não for uma pessoa temperante, ou se você pelo menos não se propuser a ser, já tende a fracassar, né? E aí muitos casais fracassam nesse processo, né? E até desistem. Não que a gravidez seja um fracasso, mas o medo de engravidar novamente. Aí eu digo, esse é o grande fracasso de um casal que faz um método natural, Se acaba deixa dominar pelo engravidando, medo. se deixa dominar pelo medo. Esse é o grande fracasso. Uma vida que vem de um casamento, de uma relação, ela nunca vai ser um fracasso na vida de um casal. Mas o medo de engravidar novamente, sim, esse é o grande fracasso. Então, um casal que trabalha bem a temperança, que se contém, que consegue realmente entender, ele atinge ali uma fortaleza fora do normal. A cumplicidade que é gerada dentro daquela vida conjugal, gente, eu posso testemunhar. E muitos outros podem, muitos outros casais que vivem essa realidade que eu vivo. É diferente. É um grau de confiança, é um grau de entrega que realmente é como descrito na Bíblia mesmo. Os dois se tornarão um só. Os dois se tornarão um só, porque é desse jeito que a coisa funciona. Um dia desse eu olhei para o meu marido e eu disse, amor, como eu amo ser uma só contigo. Como é bom ser uma só contigo. Porque é uma entrega fora do normal. É indescritível, gente, é só vivendo. E eu digo que outra virtude, que essa daí engloba algumas outras, a virtude da ordem, né? Como é importante você ser ordenada em tudo na vida. E, para um método natural, ele vai te exigir isso. Por quê? Porque você vai ter que ter a ordem, a disciplina, né? Que é uma vertente de lembrar da sua sensação vulvar ao longo do dia, de se anotar ao final da noite, todo dia. Aí tem gente que diz, ai, doutora, mas eu esqueço. Bota um alarme no teu celular. Deixa ali pertinho, né? Eu tenho um paciente que é assim, é calcinha, o alarme. Aí pega, ao longo de 3 vezes ao dia, toca o alarme calcinha. Aí a pessoa olha, calcinha. É porque é o seguinte, para perceber a sensação vulvar, o melhor objeto que a gente tem que pensar no nosso dia é a nossa calcinha. E aí ela pega e, opa, eu tô seca. Aí pega e volta a fazer o que ela tem que fazer. Mas assim, no começo precisa disso. É igual você dirigir. No começo a gente vai lá, tem que passar a primeira, a segunda. Né? A gente vai ali passando as marchas, o carro fica... Aí depois você passa a terceira. No começo é assim, não é? Hoje você passa de uma maneira automática que você nem... Internalizou o hábito. Internalizou ali, né? o hábito. E isso é importantíssimo para desenvolver a autopercepção, o autoconhecimento, conhecimento do próprio corpo, né? Tudo. O funcionamento do organismo, tudo isso, né? Faz toda a diferença. Então, assim, a disciplina, né? A virtude da ordem, ela precisa que aí tem um pequeno braço que é a disciplina, ela precisa ser trabalhada, né? A paciência, poxa, como você precisa ser paciente? Porque o marido que está ali esperando a mulher sair do período fértil, hoje ele tem que exercitar a paciência, né, meu irmão? Fortaleza, paciência. A fortaleza, a paciência. Mas eu digo uma coisa. E a esposa da mulher também, E a esposa, Naquele período ali que ela tá mais... Ave Maria! Ai, que calor! Não! É o período que você Balançando bota. a saia. É o período que você bota. Eu digo mesmo, olha, meu marido quando me vê assim com aquele pijaminha mais sem graça, né? Assim, eu faço de tudo realmente para chamar o mínimo de atenção Não possível. Tem um feromônio. É engraçado você falar isso sobre feromônio. Tem um estudo interessante, gente, vou citar aqui para vocês. Vocês sabiam que mulheres que tomam anticoncepcional, elas não exalam esse feromônio. Até isso. E o homem, ele acaba procurando mulheres que têm... Eles percebem mulheres que não tomam anticoncepcional como aquelas que têm características mais femininas, se comparadas com aquelas que tomam anticoncepcional. Impressionante. Mulheres que tomam anticoncepcional, agora isso é o mais louco possível. Olha aí. Mulheres que tomam anticoncepcional, existe estudo sobre isso, elas buscam homens com características mais femininas do que mulheres que não tomam anticoncepcional.
Já pensou? Resumindo, gente, muda tudo, né? eu digo muito, quando eu vou apresentar isso nas minhas palestras, eu digo, olha, resumindo, nós estamos trocando isto, aí eu boto aquela imagem daquele ator do Gladiador, que eu acho ele lindo. O Russell, né? Russell, né? Eu olhei pro meu marido e digo, bote uma barba, eu quero você de barba, porque eu acho a coisa mais linda homem de barba. E aquele ator eu acho lindo, e eu disse, olha, nós estamos trocando isso. E aí bota a foto do ator. Por isso, aí aparece aquela foto daqueles coreanos, daqueles cantorzinhos coreanos que parece mulher. Pronto. É isso que está acontecendo na nossa realidade. Né? Assim, a gente vê homens cada vez mais feminilizados. Homens que têm atração por mulher, mas mesmo assim não têm atitudes, não têm porte de homem. Não tem porte de homem. Né? Isso, infelizmente, faz parte de um grande plano para, de fato, destruir tanto a natureza feminina como a natureza masculina também, diga-se de passagem. E, consequentemente, a família, né? Com certeza. Esse é o grande plano final. É a base, né? A base. É a família. Teve uma época que eu deixei só o bigode, né? Que deu polêmica na época do bigode. Você é polêmico, meu amigo. Aquele bigode que enrola aqui na pontinha. Aqui. Todos os dias tinha mensagem lá clamando pra eu tirar o bigode. Mas eu fiz aquilo de propósito, porque era pra gerar polêmica, mas tem uma coisa interessante. Faça pesquisa em casa de como eram os galãs dos anos 50, 60, 70 e 80 e depois pesquise como são os galãs mundiais dos anos 90, 2000, 2010, 2020. É gritante a diferença dos homens. Gritante. Você vai pros anos 70, são homens com cara de homens, com que você olha pro cara e fala assim, homem. Meu amigo, esse aí é macho, viu? Tu é doido. E você vai vendo a movimentação. Vai cada vez sendo mais bem afeminado. Sutil, né? Bem sutil. Mas é aquela coisa tranquila dos 70 por 80, não muda quase nada. Dos anos 2000, né? Renato Giannettini, todo mundo achava lindo. Rick Martin, gente. Rick Martin é o ícone dos anos 2000. O mais famoso é o Rick Martin. 2010 é quem? O mais famoso? Justin Bieber. Justin Bieber. Meu Deus. Nós saímos de Rick Martin para Justin Bieber. Traços bem delicados. Né? 2020 é quem? K-pop. E olha que o Justin Bieber, perto do K-pop, é muito homem, gente. É muito homem. Daí você tira... Só que, tipo assim, realmente há uma movimentação acontecendo. Não tô dizendo que é teoria da conspiração nem nada, mas de fato houve uma movimentação. Sim. Nos anos 80, se você pegar, o cara mais famoso do mundo nos anos 80, o grande galã, ele usa bigode, é um cara com traços grossos, entendeu? Por quê? Porque é um homem. É homem. Uma coisa que eu não gosto é as pinturas, os retratos de Jesus e dos santos e São José, com feições bem femininas, delicadas. Tal. Não é, cara. Não é assim. Não é claro que tá na cara que não é. José carpinteiro, Jesus filho de carpinteiro. Eles eram o quê? Isso aqui, ó. Parrudão. É isso aí. Moreno e tal, traço forte. Bem fortes, né? Bem mais marcados. Grosso, exatamente. Mas isso vem tudo na esteira desse movimento todo, né? Que causou essa pseudo-liberdade, né, das mulheres. Total. E também essa desordem, né? Na função do homem de ocupar esse espaço, né? Dentro do relacionamento e da família, né? Do ser masculino, e acabou tirando a fertilidade feminina, né? E o que acontece nesse processo todo, que hoje a gente está vendo as consequências dessas desordens no âmbito da fertilidade, é que cada vez mais mulheres, casais, com dificuldade de engravidar devido às consequências dos métodos artificiais. Não, mulheres que decidem depois de um bom tempo de casadas, não, agora eu vou engravidar. E vai. Gente, a galera tá louca. Mas você vai olhar a história pretérita, quantos anos foram de utilizar, né? Utilizando métodos ali que mexeu com o sistema hormonal completo da mulher. Total, aí chega, eu não tô brincando não, gente, isso acontece na minha vida profissional. Chega mulher com 41 anos, suspendendo anticoncepcional para tentar engravidar. Com 41 anos, sabe? Há 7 anos casada, aí você pergunta o que você fez que não liberou antes, que não pelo menos escutou teu corpo antes.
sabe? Não, assim, ai não, doutora, porque as pessoas acham o quê? Que a nossa fertilidade é igual um botãozinho de liga e desliga. E não é assim, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente faz um método natural, a gente consegue perceber claramente a queda da nossa reserva ovariana. A gente consegue perceber que os nossos dias férteis estão menos, como é que eu posso dizer? Frequente. Não é só frequente, a duração dos dias férteis diminui. E não somente isso, o nosso dia mais fértil, que é o ápice, você não passa mais o dia todo escorregadia como antes. É um dia que você se sente ali de manhã, no começo do dia, e daqui a pouco já não se sente mais no final do dia. Você olha e tem alguma coisa diferente. A produção do muco diminui. E isso é notório. Quando a gente completa 35 anos, é um marco na vida da mulher que se observa e que faz um método natural. Eu falo isso por mim. Foi notório que eu olhei e disse, vixe Maria. Foi um dos motivos de eu ter acelerado a gravidez da Esther. Que eu olhei e disse, amor, eu acho que vai ser difícil eu engravidar agora, na terceira gestação. Aí ele, por quê? Eu disse, não, porque eu não estou mais me notando tão escorregadia como antes. Que a sensação escorregadia, ela é muito marcante, né? O último dia que a gente se sente assim é o ápice. E eu não notava mais tanto quanto antes. Aí eu disse, eu acho que a gente poderia aqui. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Termina aí o teu mestrado, vamos organizar as coisas que Deus vai nos guiar. E aí foi quando eu terminei o mestrado, no mesmo mês que eu terminei, que eu defendi Vamos comemorar a dissertação. A comemoração foi a Esther chegando. Tá certo. Né? A Esther chegando. Mas, Rebeca, é um processo natural do processo. organismo feminino. Acontece que o uso dos hormônios silencia acelera. Isso. Silencia e acelera. Acelera esse processo. Silencia. E aí a gente vai ter o grande problema aí, é ter uma geração que vai ter uma carreira profissional bacana, vai ter sucesso, vai ter tudo, mas vai conviver com o resto da vida com a frustração de não ter tido filho. Exato. E aí você tem que pesar. Qual é a melhor frustração? É a de você não ter tido uma carreira tão legal assim, mas ter um filho? Ou o inverso? Porque essa é a realidade dos fatos. E, entenda uma coisa, as coisas dão errado. As pessoas pensam, dá certo e tal. Não, as coisas dão errado. Via de regra, o estado normal das coisas é o caos. Não é a ordem. Exato. E as coisas dão errado. Aí a pessoa engravida, vai inventar de engravidar com 39, 40 anos, tem um aborto espontâneo, que não é difícil de ter. Não mesmo. Tem um aborto espontâneo e não tem uma segunda chance. E aí, acabou, liquidou a fatura, filho. Aí como é que fica? Aí você tem que refletir no fundo do seu coração e ver que provavelmente você vai ter que abrir mão de algumas ideias que colocaram na sua cabeça. Ideias de que tem que ter sucesso profissional, tem que ter vai ter que ficar para depois um pouquinho. Eu li uma vez num livro que muitas mulheres devem conhecer, de uma autora muito maravilhosa, Alice von Hildebrand. O livro é O Privilégio de Ser Mulher. E ela fala justamente isso, que nunca viu uma mulher que abriu mão de algumas coisas ou de tudo na vida profissional, mas que construiu a família dos sonhos, se arrepender das escolhas dela. Enquanto que o contrário, que ela já disse que já falou com várias mulheres, entrevistou várias mulheres bem-sucedidas, né, profissionalmente, e que abriram mão da sua vida pessoal por conta desse sucesso profissional. E ela disse que todas são unânimes em afirmar que se arrependem de não ter dedicado a vida profissional, a vida pessoal, a sua vida pessoal, aos filhos, ao esposo, se veem no final da vida sozinhas, divorciadas ou nem mesmo tiveram um relacionamento, sem filhos. E ali, o que eu construí? Todo mundo na sua vida profissional dando as costas para aquela mulher, porque ela já não é mais tão produtiva, porque ela já está velha, porque ela já está com ideias ultrapassadas. E passou o tempo dela, ela atingiu o auge e ela agora está sendo descartada por todos. E ela está ali, se vendo só e pensando o que ela fez da vida dela. Como foi que a vida passou tão rápido e ela abriu mão de tantas coisas importantes na vida, né?
Então, é isso que a gente tem que se questionar, né? É isso que a gente tem que realmente avaliar. Eu me lembro que minha mãe, no dia da minha festa de formatura, ela olhou para mim, eu estava lavando louça com ela. E aí, daqui a pouco, ela parou de lavar a louça, quando eu vi ela olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. E aí, ela olhou para mim e disse assim, filha, você vai ser uma excelente médica. Aí, daqui a pouco, ela parou, aí olhou e disse, mas eu não quero, pensando bem, que você seja uma excelente médica. Eu prefiro que você seja uma boa médica. Porque sendo uma boa médica, você vai conseguir ser uma boa esposa, uma boa mãe e assim por diante. Quantas vezes eu também, as pessoas olham assim e dizem, ai, doutora Rebeca, formação nisso, formação naquilo, é uma referência disso e tal e tal. Mas, gente, quantas vezes eu também não abri mão de sonhos profissionais, ou pelo menos adiei, para dar espaço ali para uma gestação, para um plano pessoal. Então, assim, o mestrado mesmo. Quando eu fui fazer mestrado, a primeira vez que eu fui fazer a prova, com pouco tempo eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E eu não compareci à prova oral. E eu disse, não vai dar. Eu não vou conseguir me dedicar bem ao mestrado, sabendo, assim, eu estou grávida. E como é que vai ser? Eu prefiro esperar mais um ano para no próximo ano eu tentar. E se for da graça de Deus, vai dar certo. E deu. Eu adiei um plano profissional para um projeto de Deus, um projeto pessoal, que é a vida do João. Então, assim, é isso que as mulheres têm que hoje refletir. Vale a pena eu viver silenciando o meu corpo, às vezes sem nem saber se eu tenho uma doença, porque a gente nem falou sobre isso. Mas quantas doenças ginecológicas são silenciadas por um anticoncepcional, por um DIU? Quantas? Endometriose, síndrome dos ovários policísticos, tantas outras, meu Deus. Uma menopausa precoce, gente. Quantas mulheres eu não atendo que quando suspendem o anticoncepcional para engravidar, descobrem que estão na menopausa? Isso ainda meu Deus! 30, perto de 40. 30 e poucos, antes de 40 anos. 35 anos, 36. É triste, gente, você ver essa realidade. É triste. Rebeca, a gente sabe que é muito complexo, né? Quando a gente olhando pelo lado da igreja eclesial, a gente sabe que o aspecto pastoral é muito complexo, porque as pessoas são diferentes, existe um universo, né, de situações, né? E os nossos seguidores, seus seguidores, eles vão entender que o que nós estamos conversando aqui, pregando, é difundindo esse conhecimento, né, valorizando esse método e de uma forma que as pessoas aprendam mais esse seu trabalho de difusão, de propagação desse conhecimento, para que ele seja mais conhecido e oportunizado, né, essa via, né, essa possibilidade que tantas não conhecem, né, que ainda tem muitos preconceitos. Mas, como eu ia dizendo, como existe uma situação muito complexa, nós sabemos que existem mulheres que têm uma série de situações que, às vezes, por mais que queira utilizar o método, às vezes é o marido que ainda não foi convencido ou não foi convertido, Sim. Né, que às vezes é uma questão emocional, né, que vem e que impede que ela faça o uso do método, uma ansiedade em excesso, né? Então, uma série de situações, né, Rebeca? Total. E a gente está propagando e valorizando e dizendo que esse é o método mais difundido pela igreja, não significa que essas pessoas que ainda não conhecem ou que têm uma certa dificuldade, que essas pessoas vão ser excluídas. Não, de jeito absolutamente nenhum. Não, né? Mas que deem essa abertura para conhecer, né? Para conhecer mais, para aprofundar, né? E tenham mais essa percepção de que não é apenas um método para evitar a gravidez, vai muito mais do que isso. Muito mais. Tem pacientes que são, por exemplo, virgens, que não têm um relacionamento, não são casadas, nada, e que fazem um método para monitorar a sua saúde reprodutiva. Às vezes elas chegam para mim e descobrem que não ovulam, por exemplo.
Aí eu disse, meu Deus, como é que eu esse tempo todo achando que isso aqui era uma menstruação e não é, porque eu nem ovular o ovulo. Olha só. Aí eu digo, pois agora vamos organizar a sua saúde para a gente poder ver essa ovulação acontecer mês a mês. Então, o método natural, o método Billings, por exemplo, ele nos ajuda muito nisso. E é como você diz mesmo, é olhar com misericórdia para cada uma que chega e entender que cada uma tem um tempo diferente. Esse tempo não é dado por nós, é um tempo dado por Deus. Sim. Então, para cada um, a gente vai ali fazendo um trabalho diferente, numa velocidade diferente e esperando que um dia ela chegue e se abra a essa graça. E pronto, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós, cabe a nós acolher e difundir. Difundir. É o objetivo desse podcast de hoje. É falar sobre os métodos naturais, os que existem, e difundir. Precisamos cada vez mais dar voz e espaço para esse tipo de conhecimento. Agora também, vamos ser sinceros, né? Tem gente que faz uma malandragem também no mundo, né? Então, também não vamos aqui passar pano. Porque tem gente que sabe que tá fazendo errado, aí o padre fala que é errado, aí o que ela faz? É que nem o cara que vai no médico, aí o médico olha pra ele e fala assim, você tem que parar de beber. Aí qual a solução que o cara dá? Muda de médico. Pra achar um que diga que ele pode beber. Mas Jesus transformou a água em vinho. Aí muda de médico. Pra achar um que pode dizer que ele pode beber. É a mesma coisa. A pessoa faz errado, sabe que tá fazendo errado, aí o padre fala que é errado. Aí que a pessoa fala isso. Muda de padre e procura um padre que diga que tá tudo bem. Aí, meu amigo, você sabe que você tá fudido. Essa é a realidade. Tá errado. Entendeu? Mas aí porque tem gente que é assim. E tá errado ela e o padre que diz que ela tá certa. Que tem um monte que diz. Entendeu? Tá. Então, preste muita atenção. Porque até na hora de achar um diretor espiritual, você tem que saber pelo menos um mínimo pra você também não se tornar na do diretor espiritual. Entendeu? Então, tipo assim, se forma, procura o teu conhecimento, procura aprender, que é o que eu mais defendo. Ah, o que eu tenho que fazer? Meu amigo, você tem que aprender. Se formar. Tem que estudar. Saber o mínimo da sua fé. Não tem pra onde correr. Foi por isso que eu falei da questão pastoral. Porque Entendeu? é muito complexo. Muito. Então você não pode exigir... Na verdade, sim, Você pode até a exigir, questão pastoral deveria ser a mais simples de todas. Mas não Porque é, o padre tem um dever de zelar pelo rebanho. Não é porque os padres ficam inventando moda, mas deveria ser a mais simples de todas. Aí acontece, já que o padre inventa moda, os leigos, graças ao Concílio Vaticano II, têm sua autoridade hoje em dia. Aí os leigos têm que fazer o quê? Se formar. O que é se formar? Gente, tem que estudar, gente. Pelo amor de Deus. Não dá mais no mundo de hoje você não estudar. Aí o cara fala, eu não tenho tempo pra estudar. Não tem não, mas pra ver vídeo lá no Instagram tem tempo. Pra ver não sei o quê. E, gente, estudar não é muito. 20 minutos por dia, você em menos de um ano termina o catecismo inteiro. 20 minutinhos, um parágrafozinho por dia, tranquilinho, lê, entende, tem alguma dúvida, dá um Google, pesquisa, no site do Vaticano tem coisa, padre responde, tem tanta gente pra responder que não é mais desculpa pra você não saber, entendeu? Mas essa é a nossa missão, por exemplo, aqui do nosso podcast, o seu trabalho nas redes sociais também, de difundir esse conhecimento. Mas não é assim de uma hora para outra. Né? As pessoas não viram a chave. Cada um tem uma velocidade diferente. Tem um processo e tudo. É isso que a gente está dizendo. Né? Que não dá para exigir que a pessoa assistiu esse podcast aqui e já, virou a chave já. Amanhã mesmo eu vou marcar consulta com a Rebeca, já vou mudar tudo. Já. Não é tão simples assim. Não né? é porque a Rebeca também não vai conseguir atender. Exatamente. Então, se conseguisse, mudava. Ela não vai conseguindo, né? Por isso, temos que rezar e pedir cada vez mais para que o rebanho aumente, claro. que tenham mais, mais como eu, que possam ser realmente, né? Outros peixinhos virando a chave e andando contra a maré. É por isso que eu rezo ultimamente. É por isso. Não são todos os diretores espirituais que são como o seu foi. Sim. Para chegar e dizer, com todo acolhimento e misericórdia, filha, vamos estudar juntos. Isso. Pô, o padre é de uma humildade fora do normal, né? Não. É de uma humildade, assim, é por isso que eu admiro tanto. Eu tenho um conhecida que já me relatou que foi ao confessionário e disse que tinha pecado contra a castidade e uma jovem, né? E o padre disse, não vou lhe absolver. Você só quer fazer isso aí. Começou a dar carão. Ela saiu de lá chorando. Aí foi um processo. Não, gente. Aí para essa pessoa voltar para um sacerdote, voltar para a confissão, todo um processo. Difícil, viu? Então,
passe por essa via também, né, dos nossos sacerdotes, né, amados sacerdotes, rezamos por todos, né, mas passa por aí também, não é, Rebeca? A estrutura da igreja acolher mais, né, e sem deixar de falar a verdade, que tem que ser falada. Como amar o pecador, não o pecado, isso, né? Como Começa daí. Bento XVI nos ensinou, né, a verdade com a caridade, né, mas sem deixar de dizer a verdade. É isso. A nossa missão é essa. É engraçado, né? Eu vou me lembrando, vocês vão falando as coisas, eu vou me lembrando de algumas histórias. E aí eu tenho uma paciente que ela vai casar agora no final do ano, em novembro, e a primeira vez que ela foi para mim, aí ela falou justamente isso, a grande dificuldade que ela tinha de manter a castidade com o namorado. E aí, é engraçado, como eu boto algumas coisas no meu prontuário eletrônico, que ele é só meu, só eu que tenho acesso a ele, aí eu boto. E aí eu disse, olha, paciente relata dificuldade em manter, né, a castidade com o namorado, como sendo uma queixa dela, porque na verdade é uma queixa dela, né? E aí, quando ela veio esse ano novamente, aí ela já veio, aí eu olhei para você, e aí, aquela questão e tal, né? A gente vai abordando. E ela disse, ai, doutora, é um cai e levanta. Não vou dizer para a senhora que é fácil, não é. Mas a gente tem estado muito mais fortalecido. A gente tem conseguido se conter bem mais. E a novidade boa é que eu vou casar no final do ano. A gente noivou agora no começo desse ano e tal, e nananã. Mas a gente tem vivido isso. E aí você falando isso, meu Deus, aí tu imagina eu chegar... Poxa, aí afasta de vez não, não pode ser assim, não deve. Valorizar as vitórias, até porque né? ela Muito está... tentando. Tá na luta, eles estão na luta. Isso, Um santo é aquele, né? São João Paulo II já dizia isso. Muito menos eu e Pedro, né? Podemos julgar. Santo é aquele pecador que nunca desiste. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer alguma coisa a respeito dessa realidade dela? Mostrar, eu sou menos pecadora do que ela? Nunca. Exatamente. Né? Um santo é aquele pecador que nunca desiste de levantar. É isso. Né? Então, ela está vivendo o caminho dela de santidade. Né? E é você olhar e acolher poxa, comemorar as grandes e pequenas vitórias dela e do namorado no dia a dia. Né? Isso que é o importante. E rezar por ela. E interceder por claro. ela. Assim, dar força a ela. Exato. E segue o jogo. É isso. Mas outra verdade, né, Rebeca, que a gente constata hoje em dia é que o mundo, sim, é hipersexualizado, né? Você, então, olhar para a juventude e, poxa vida, essa juventude bombardeada aí por hormônios. Difícil, viu? Internet, banda larga, truando. O maior número de sites no mundo é de pornografia. De pornografia. O apelo é muito grande. Né? A covardia é grande. A covardia é grande. Então, trabalhos como o seu, como o nosso aqui de formiguinha, a gente vai, a gente não pode parar. Não pode parar. Tem que ir em busca de uma coisa que ajuda muito é você pensar no que seus filhos terão a oportunidade de ver da sua história. Porque, na verdade, eles terão depois, em seus netos, retalhos da sua história. Quais são os retalhos que você vai deixar? Exato. Entendeu? Quais são os retalhos? Será que a gente vai deixar um retalho de quem trabalhava muito e nunca estava em casa? Ou a gente vai deixar um retalho de como a gente chegava em casa feliz e brincava? Ou a gente vai deixar um retalho de meu pai falava de Deus? Meu pai se esforçava, entendeu? Meu pai saía de casa, trabalhava muito, mas poxa, olha quanta coisa ele fez aqui de Deus. E não precisa ser o maior projeto do mundo. Mas precisa ser uma coisa que ele olhe e sinta orgulho, poxa. Sabe? Você olhar para sua história e falar assim, poxa, o que eu tô deixando? Os detalhes que eu deixo para as próximas gerações, minhas mesmo, pô, é fantástico. Quanta coisa boa a gente conseguiu fazer. Tentou, se esforçou, errou pra caramba. Faz parte também, poxa. Mas quais detalhes a gente tá deixando na história, né? Então, essa visão é extremamente necessária de quem quer buscar, de fato, a santidade. Quem quer buscar, de fato, o céu. O céu, ele é construído baseado naquilo que eu quero para frente, o que eu quero conquistar de vitória sobre o pecado daqui para frente, mas ele também é construído naquilo que eu já estou deixando para trás. Exato. Essas duas vertentes é o que formam a santidade. São Francisco sabia o que ele estava deixando para trás. Ele não estava fazendo as coisas
ao léu. De uma maneira aleatória. Né? Não, ele sabia, eu quero fundar. Tanto que você vê, todos os santos eles têm uma visão de futuro muito clara, que eles vão construindo. Santa Giana queria ser médica, queria trabalhar com o que ela trabalhava, fazer aquilo que ela fazia com os pacientes de forma muito clara. São José Maria Escrivá, quando ele vai fundar a obra, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria fundar, por mais que tivesse demorado 10 anos para ele entender, ele tinha uma visão clara do que ele queria fazer. São Francisco sabia exatamente onde ele queria chegar, poxa. Aí você vai pegar leigos também, Chiara Lutz sabia onde ela queria chegar. Quando ela assume a gravidez do Francesco até o final, ela sabia do que poderia acontecer. Mas ela não abre mão para que o filho dela tenha vida. Então, essa visão concreta do que nós estamos fazendo agora no presente, enxergando o nosso passado cheio de mazelas, enxergando onde nós queremos chegar, é esse métier que faz, né? Por isso que é muito importante você refletir sobre a morte. Se eu papocar com Lin Carretel agora, o que fica... o que ficou e como eu vou prestar contas. Você vai olhar para o passado e vai olhar para a frente. E aí imagina como seria sair de casa todo dia e se despedir dos seus filhos como se fosse a última vez que você está vendo eles. E isso é a realidade da vida comum. Total. E é uma Isso aí. reflexão que é necessária ser feita. Porque aquele é o último abraço. Até que eu retorne. Se eu não retornar, foi o último abraço, de fato. É isso aí. É isso aí, essa dimensão faz toda a diferença quando a gente fala de métodos naturais. Total. Né? Até porque lembrando dos retalhos da minha infância, lembrar, por exemplo, da minha mãe me mostrando o muco como é que era, tentando me explicar o gráfico, né? Quando ela abria a portinha do guarda-roupa dela e estava lá o gráfico. Lembrar desses retalhos da minha vida, né, como criança, me fazem ver, né, a graça que é, né, olhar para trás e ver o berço em que eu nasci, com as pessoas que me criaram, e me faz querer fazer o mesmo pelos meus filhos. Por isso que eu digo sempre para todas as minhas pacientes, principalmente aquelas que têm filha mulher, ensinem desde cedo as suas filhas a conhecer o seu corpo, a conhecer a sua fertilidade, a dar valor, o valor necessário àquilo ali, a não olhar a menstruação como uma inimiga. Ela não pode ser uma inimiga. A sua menstruação é um dos sinais mais claros que o nosso corpo tem de nos comunicar com nós mesmas. Quando eu estou menstruando muito, é sinal de que tem coisa errada, eu estou comendo ruim, eu não estou me exercitando, eu não estou levando hábitos de vida saudável, eu não estou dormindo bem. Tem um monte de coisas acontecendo no meu corpo que a menstruação está me dizendo ali, não está legal. E quando eu faço um método natural, eu consigo perceber isso. E você ensinar a sua filha desde cedo, né? Isso para mim virou assim minha cabeça quando eu fui mãe de menina. Eu disse, poxa vida, eu tenho uma responsabilidade maior agora. Eu preciso ensinar a Esther a amar o que ela tem de mais precioso e cuidar da preciosidade que é o corpo dela. Porque isso é o nosso presente maior dado por Deus. É o nosso corpo. É o nosso corpo, é o nosso templo. Né? Então, quando a gente não cuida bem do nosso templo, a gente está ali destruindo o presente maior que Deus nos deu. E fazer um método natural, conhecer o método natural, conhecer o seu corpo, é de verdade. É um ato de cuidado, de amor com o nosso templo. É isso. Total. Rebeca, que tema fantástico, necessário e essencial para os dias de hoje e sempre, né? Atualíssimo. Gente, dá o like aí, tá bom? Compartilha, pega o link desse episódio, compartilha com todo mundo nos seus grupos, joga lá nos grupos. Gente, ó, dá uma olhadinha nessa mulher aí, vê o que ela tem para dizer, tá? E convida a seguir o Atos Podcast, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu comentário, o que é que você achou desse bate-papo? Você mulher, já conhecia o método Billings? Você homem, casado, aí, já conhecia esse método natural? Deixe seu comentário se você quer conhecer um pouco mais. Se você quer que a gente traga de novo a Rebeca Dourado aqui, então coloca aqui nos comentários que a gente vai providenciar.
Bora, tem muito Não é assunto não, aí Rebeca? que, como a gente deu umas pinceladas, né? Feminismo, os ismos aí, né? Tem muito assunto Sim, pra gente aprofundar. abordar e que aqui é só o rasinho, né? Falar sobre os métodos naturais é a ponta do iceberg. Tem muita coisa escondida por baixo ali, muita podridão por baixo que precisa também vir à tona, né? Então, estou à disposição. Lá no Instagram, rebecadorado.go. Ponto GO. Tá bom? Segue lá a doutora Rebeca, a gente vai deixar aqui também na descrição, não é isso, Pedro? Exatamente. E o que Segue mais, lá. Pedro? Não sei. Não sabe não? Se inscreve aí. Pedro e sua eterna Se sinceridade. inscreve no canal, deixa o like, é isso aí, tá bom, gente? Segue o Atos Podcast oficial lá no Instagram também e fica de olho na nossa programação que vem muita coisa boa ainda. Valeu! Tchau, tchau.